When God started the Exodus from Egypt, Quando Deus começou o êxodo do Egito, calling out Israel from Egypt chamando Israel a sair do Egito to his promised land, para sua terra prometida, there was no excuses. não houve desculpas. Every man had to display the blood. Cada homem teve que exibir o sangue. And today the Exodus E hoje, o êxodo is calling out of the systems está chamando a sair dos sistemas into the bride. para entrar na noiva. No matter how much system you're in, Não importa quanto você esteja no sistema, it still requires the token ainda se requer o sinal of the life of Jesus Christ again. da vida de Jesus Cristo novamente. Nothing else will work. Nada mais funcionará. Still the token is required. O sinal ainda é requerido. Every man, no matter if he was a loyal man, Todo homem, não importa se era um homem leal, he might have been the Pharaoh of Egypt, ele poderia ter sido o faraó do Egito. and he was the most important man of the day. E ele era o homem mais importante do dia. But the token had to be applied to him, Mas o sinal tinha que ser aplicado a ele, no matter how important he was. por mais importante que fosse. Whether he's a bishop, Quer ele fosse bispo, priest, o sacerdote, whatever, o que quer que fosse, president, presidente, king, potentate, monarch, e rei, potentado, monarca, that had nothing to do with it. isso não tinha nada a ver. God only recognized the token, Deus só reconheceu o sinal, the covenant people. o povo da aliança. A igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Se acontece o contrário, da igreja querer ensinar a Bíblia, ela sucumbirá, porque a igreja está suposta a ensinar, a obedecer a Bíblia. Portanto, a igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Bem, de qualquer forma, todas as pessoas que falam, elas estão ensinando ou coisa boa ou coisa ruim. Nós encontramos que hoje, com tantos meios de comunicação fáceis, têm se surgido muitos mestres, muitos ensinadores. Então, através da internet, como eu ouvi certa vez o pastor Euclides falando sobre a ciência do bem e do mal. Então, a internet dá um exemplo. Na internet você vai encontrar bons ensinamentos. Você pode até fazer cursos online, aprender a tocar instrumentos online. Mas também pode aprender o mal, porque a ciência é do bem e do mal. E às vezes a gente traz coisas aqui neste canal e que nem todas as pessoas compreendem o momento do porquê estarmos falando aquilo. E às vezes até repetidos. É um tempo em que a igreja, os irmãos que creem na mensagem do profeta de Deus, têm visto coisas inéditas que até outrora, uns 4 meses atrás, não se viam, não tinham visto. É claro que surgiram tantas coisas
que estavam escondidas. E agora, então as coisas, vamos dizer, houve uma tempestade, um balançar nas ondas, e coisas escondidas de muitos anos vieram à tona. Então houve, o que se pode dizer? Um susto. E pessoas tentando encobrir o erro, e outras pessoas não aceitando o erro. Queria que houvesse um arrependimento, uma confissão de pecado, que isso não veio a acontecer. Vocês já sabem de quem estou me referindo. Mas então, o que acontece é que hoje eu quero estar bem tranquilo para começar um assunto. Eu quero falar um pouquinho sobre seitas e também sobre o que é ismo. Porque nós vamos perceber que todas as pessoas que saíram, como se dizem, da igreja mãe, a igreja mãe é a igreja que está situada em Goiânia, da qual eu fiz parte ativamente por 45 anos. Tudo bem? Foi perdido o tempo? Não, de maneira nenhuma. Mas o que acontece, para quem não compreende o que a gente diz, é que todas as pessoas que se desliga daquela igreja física de Goiânia, então é taxado de nomes pejorativos. Até dizer que não tem salvação, mas quem se desliga daquele sistema religioso que está em Goiânia. Isto aí já não é a Bíblia e não é também a mensagem. Porque, como nós dissemos já em outras vezes, não existe uma igreja física, um local físico, onde Jesus deixou um certo grupo para que quem não pertencer àquele grupo não estará no arrebatamento. Segundo a Bíblia e segundo a mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, cuja mensagem é precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, só não vai subir no arrebatamento as pessoas que não tiverem o Espírito Santo. Então, o meio de subir neste arrebatamento é receber este Espírito Santo, crer no Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças, amá-lo, respeitá-lo e respeitar os seus filhos. Então, para que haja uma compreensão melhor, nessa programação de hoje eu vou falar um pouquinho sobre seitas, porque hoje não se usa seitas, essa palavra que Paulo usou em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, o verso 14. Ele diz: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Observem bem, o povo que estava massacrando, querendo a vida, matar São Paulo, se você observar, eles também diziam que criam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita. Então, se nós trouxermos para os dias de hoje, e eu tivesse que dizer a mesma coisa, talvez eu não usaria um seita. Eu diria assim: mas confesso-te isto, que conforme este caminho que chamam ismo, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Assim sirvo ao Senhor Jesus Cristo, procuro manter-me fiel aos seus ensinamentos, crendo em tudo quanto está escrito nos evangelhos, nos profetas.
tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então nós temos a mesma esperança. Nós temos a mesma esperança de que um dia haverá ressurreição de mortos. Temos a mesma esperança de que os que estivermos vivos seremos transformados. Até aí tudo bem. Mas vamos ver um pouquinho agora sobre esta questão da seita. Bom, de forma geral, é claro que nós não traremos aqui um estudo amplo, completo, sobre seita, porque gastaria um longo tempo. Mas de forma geral, é um conceito complexo, utilizado para grupos que professam doutrinas, ideologias, sistema filosófico, religioso ou políticos, divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominante. Vocês compreenderam? Então, o sistema dominante, como já falamos em outras ocasiões, um sistema religioso, porque pode ser tanto religioso como ideologias diferentes, sistemas filosóficos, religiosos ou políticos. Então, os divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominante, então eles chamam isso de seita. Já não está mais do nosso lado, então formou-se uma seita. Ele era do nosso partido, agora não é, então pode dizer, uma seita. Ele arrumou uma outra filosofia, ele arrumou uma outra religião. Não, ele arrumou um outro grupo. Mas São Paulo não tinha arrumado um outro grupo. São Paulo estava na realidade da palavra. Ele estava dizendo: conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Todos os que saíram desse sistema creem em tudo que dizem os apóstolos, creem em tudo que diz a mensagem do profeta, creem na cura divina, creem na salvação, creem na ressurreição, creem na palavra de Deus pura e inadulterada. E tem a mesma esperança em Deus. Como eles também dizem que têm, esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Os justos para a vida eterna, os injustos para a condenação eterna. Mas seita, segundo o dicionário, nós pegamos dois significados. O primeiro é substituir Jesus por um líder humano ou negar a plena divindade de Cristo. Então, substituir Jesus por um líder humano. Bom, nós não fazemos isto. Os que saíram estão colocando Jesus no primeiro lugar. Porque o que é Jesus hoje? Jesus não está fisicamente entre nós, mas Ele está espiritualmente e é a sua palavra. Então tudo que eu faço que é contrário à palavra, para agradar um sistema, eu estou colocando Jesus atrás do sistema. Eu estou trocando Jesus, substituindo-o por um líder humano. Talvez o líder humano é muito eloquente, é muito fervoroso, é muito poderoso e realiza-se muitos milagres. Você tem que notar que realizam milagres, sim. Tem muito poder, tem muito isso, tem muito aquilo. Se não tivesse, ele não conquistaria e nem se tornaria um líder e nem um ídolo. Vocês notem aí como os ídolos da música, os ídolos do futebol, eles realizam muitas coisas antes de se tornar um ídolo. Porque se ele fosse um fracassado, ele seria só vaiado. Mas ele tem que ter o que mostrar, ele tem dom para aquilo. Então o povo
dá o direito a ele de passar por cima da palavra e continuar seguindo-o. Então isso que realmente seria uma seita, segundo o que nós estamos vendo no dicionário. Substituir Jesus por um líder humano e também negar a plena divindade de Cristo. São dois. Agora o segundo, substituir a Bíblia pelas tradições humanas ou crenças. Substituir a Bíblia pelas tradições humanas. Por isso é que nós dissemos no início, a igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Então eles têm tudo nos seus manuais. Tudo nestes pequenos manuais, teorias feitas por homens, eles os colocam embaixo. Isso é o que cremos, e esta é a razão pela qual nos afastamos disto. Não temos nenhum manual a não ser a Bíblia, nenhum dirigente, nenhum bispo, mas o Espírito. Isto é correto. E então, se há um espírito errado que entra e tenta torcer algo lá, a palavra distorcerá isto. Isto é errado. Afasta-te disto, vem? Aqui vem o Espírito e diz, isto está errado, e é gravado. Pois nosso Espírito é testemunha de seu Espírito. Aqui virá um dizendo. Então nós devemos permanecer com a Bíblia. Então nós não vamos criar um novo sistema de maneira nenhuma. Sistemas já existem demais. Novos manuais, nós vamos viver na liberdade do Espírito Santo. Não temos nenhum manual a não ser a Bíblia, nenhum dirigente, nenhum bispo, nenhum ancião acima de todos. Porque isso é contrário à palavra, ao ensino dos apóstolos. Todos temos respeito um pelos outros, consideração, amor e educação nos tratos, mas não há nenhum superior na igreja de Deus. O único superior é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, amanhã a gente continua com o assunto, introduzindo então sobre o ismo. Na verdade, o que vem a ser ismo. Espero que contar com a vossa audiência e nós continuaremos um pouquinho. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e vos dê cada dia mais luz do Evangelho, para a honra e glória do seu glorioso nome. Amém.